Olá, o tema de hoje do programa em discussão é trabalho escravo. É um assunto que remonta ao passado, desde os impérios que comandaram o mundo, comandando e escravizando povos vencidos durante as guerras, e mais recente nos Estados Unidos, a escravidão de negros que faziam, e houve por isso a guerra civil dos Estados Unidos. No Brasil, nós vamos ver também a escravidão, que vai até o século XIX. Mas hoje, nós estamos no século XXI, existe o trabalho escravo? O tema é atual. Os agentes são outros, mas o interesse é o mesmo, o poder econômico. Sobre esse assunto, trabalho escravo, nós estamos recebendo aqui a Procuradora do Trabalho, Marcela Asfora, que seja bem-vinda aqui ao programa em discussão. Eu que agradeço essa oportunidade de tratarmos sobre um tema tão importante, Ari, em nome do Ministério Público do Trabalho. E um tema que, infelizmente, ainda é recorrente nos nossos dias, existe também no nosso estado. Infelizmente, trabalhadores paraibanos são vítimas desse crime, porque a exploração do trabalho em condição análoga de escravo é um crime que está tipificado no artigo 149 do Código Penal. E o Ministério Público do Trabalho tem um forte trabalho, uma forte atuação em combatendo essa situação do trabalho escravo, no sentido de evitar que novas pessoas sejam vítimas de uma situação tão degradante e que retira totalmente a dignidade do trabalhador. É uma questão interessante porque no passado a gente vai pensar os negros na escravidão, ali sendo presos, lá em locais ruins, né, inadequados. Hoje, esse processo de escravidão é um pouco diferente. Como definir, nos tempos de hoje, o trabalho escravo? Veja, nós temos o que se chama do trabalho escravo contemporâneo. Até porque existem algumas diferenças, como você falou, com relação ao que se via há alguns anos atrás, né? Nós vamos agora, vem a Lei Áurea, dia 13 de maio, vamos inclusive fazer uma sessão conjunta aqui, aproveito para convidar os telespectadores para participar também no dia 13 de maio, aqui na Assembleia, a partir das 14 horas, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, a Câmara e a Assembleia Legislativa, tratando desse tema tão importante. E o Código Penal ele é bem interessante e muito pontual e muito enfático, no sentido da gente dizer que não existe a necessidade da restrição da locomoção para a caracterização do trabalho escravo. Então, essa já é uma das primeiras diferenças que a gente consegue identificar com o trabalho escravo quando as pessoas remontam aos séculos anteriores. Nós verificamos a questão do trabalho escravo quando nós temos a possibilidade de trabalhos forçados. A restrição da liberdade é uma das características, embora ela não seja a única e não seja essencial. Então, essa restrição, ela se dá por quê? Por servidão por dívidas. Muitas vezes o trabalhador, o que acontece, o trabalhador, ele é levado a trabalhar em outro local, aqui na Paraíba em especial, os trabalhadores paraibanos, eles são muito levados através de promessas enganosas para outro estado, para trabalhar em outro estado. Então, de 2002 a 2023, 651 paraibanos foram resgatados em situação de trabalho escravo. A maioria deles fora, a maioria deles em outro estado. Por quê? Porque eles recebem promessas, e essas promessas de trabalhos que são interessantes, trabalhos com toda a legislação observada, toda a legislação cumprida, e quando chegam nesse local, encontram uma situação completamente diversa, completamente diferente. E muitas vezes eles são impedidos de sair daquele local em razão de dívidas que são contraídas. Por quê? Porque quando eles recebem a promessa aqui, eles dizem, o senhor vai trabalhar, você vai chegar lá, vai com a passagem, vai com a hospedagem, a alimentação, tudo pago. Tudo que o senhor precisar lá, você vai ter. Equipamentos para trabalhar, toda a legislação cumprida, muitas vezes já oferece para deixar algum dinheiro aqui com a família. E quando ele chega lá, se encontra numa situação completamente diferente e todos esses valores acabam sendo cobrados do trabalhador. E diz, olha, você só pode sair quando realizar esse pagamento. Então, acontece que ele fica lá por uma servidão por dívida, ele não consegue sair. A restrição da liberdade também acontece pela questão da vigilância.
seja ela ostensiva, ou seja, pessoas armadas ali no local de trabalho, ou velada. Às vezes as pessoas estão lá e ameaçam o trabalhador, ameaçam a família do trabalhador de alguma violência, seja física ou até mesmo ameaças de morte, para que o trabalhador não saia desse local. Há também situação de restrição na liberdade por retenção de documentos. Então a pessoa, veja, a pessoa sai daqui, da Paraíba, para outro estado, chega lá, o empregador, me dê aqui seu documento, tem carteira de trabalho, me dê o que o senhor tiver, que eu vou assinar a sua carteira. Ele dá os documentos. E daí ele não consegue mais sair, os documentos estão retidos. Né? Então, isso acontece quando nós temos, muitas vezes, e aí nós temos também um outro crime associado, que é o tráfico de pessoas, que é quando você retira sobre fraude, muitas vezes é sobre fraude que acontece, uma pessoa de uma localidade para outra, e lá acaba explorando o trabalho em condição análoga de escravo. Então, esse trabalhador está sendo vítima de 2 crimes. O crime do trabalho escravo e o crime do tráfico de pessoas. Mas também o trabalho escravo ele pode ser configurado sem essa questão da restrição da locomoção. Quer dizer, não, o trabalhador ele pode sair, ele está aqui, mas a qualquer momento ele pode sair. Só que a situação é tão degradante ali de trabalho que não tem o mínimo civilizatório concedido àquele trabalhador. Então, você vê locais de alojamento em que eles estão muitas vezes em barracos com lona, não tem instalação sanitária, não tem água potável, não é fornecida para os trabalhadores, a alimentação não é fornecida ou quando é fornecida é de péssima qualidade. Aí nós temos também, junto a tudo isso, o salário, ele não é pago, muitas vezes pela servidão por dívida, ou seja, chega aqui, faz as contas, você ainda está me devendo, então não recebe. E aí essas pessoas acabam ficando diante de uma circunstância que inviabiliza muitas vezes também a rescisão daquele contrato, ele dizer, não, eu não quero mais. Eu queria entender uma coisa com relação a como chegam as denúncias até vocês. O MP, essa porta de entrada para as denúncias, como também para as investigações. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado para que as pessoas tenham acesso às denúncias e vocês poderem apurar essas questões? Nós temos vários canais de denúncias e é bem importante falar sobre isso. É importante inicialmente dizer que as denúncias elas podem ser, você pode se identificadas, a pessoa pode se identificar e pedir o sigilo. Então, se ela pede o sigilo, o procurador vai saber quem informou, mas aquela informação, nós temos responsabilidade sobre esse sigilo e também pode ser feito de forma anônima. A pessoa não se identifica. O que é importante é que essas denúncias elas sejam realizadas com a maior quantidade de detalhes possível, para que a investigação ela possa ser realizada. E nós temos como canais, nós temos o site do Ministério Público do Trabalho, que é o www.mptdeministériopublicotrabalho.mpdeministériopublico.br, então www.mpt.mp.br. Nós temos o sistema MPT Pardal, que é um aplicativo, tanto para iOS quanto Android, nós recebemos também as denúncias a partir daí. E existe também o Disque 100. O Disque 100 é do governo federal, da Secretaria de Direitos Humanos, é através de telefone. A pessoa pode Disque 100 e faz toda a denúncia. E é importante falar que o ano passado, 2023, foi o ano que nós tivemos um recorde de denúncias no Brasil. 3.400 denúncias. E esse recorde, desde 2011, quando o Disque 100 foi lançado, iniciou a funcionar. Então, essa situação ela se deve, infelizmente, ao aumento do trabalho escravo, da exploração do trabalho escravo, mas também a conscientização da população sobre a existência do trabalho escravo e sobre as formas como identificar e como denunciar. E por isso é tão importante essa abertura da imprensa, porque é uma forma de comunicação muito eficaz e ampla com a sociedade. A senhora falou em vários casos, centenas. Existe um perfil traçado de quem são as vítimas e de quem são os algozes nessa questão desse crime do trabalho escravo? A maioria dos trabalhadores ainda é encontrado no trabalho escravo rural, até porque o maior número de trabalhadores é no trabalho rural. Você precisa de muitos trabalhadores, né? Na criação bovina,
no café, que são as duas situações, os dois setores econômicos em que os dados informam que houve o maior número de resgate. É a criação bovina e a cultura do café. Nós temos também no setor urbano, muitos também encontrados, e são locais de trabalho em que exige pouca qualificação. Então, quando exige pouca qualificação, são aquelas pessoas mais vulneráveis. Os dados, eles apontam que são muitas pessoas, eles já sofreram, foram vítimas de trabalho infantil, ou seja, a partir do momento que eles passam pelo trabalho infantil, eles têm uma menor qualificação profissional e, a partir daí, estão num sistema de maior vulnerabilidade e ingressam nesse mercado de trabalho sem conhecer seus direitos e acabam estando mais suscetível de ir também para o trabalho escravo. Então, nós temos o maior número de trabalhadores são homens, de 18 a 24 anos, então veja ali mais ou menos primeiro emprego, então pessoas que nem sabem direito quais são os seus direitos trabalhistas e têm uma força menor de cobrar esses direitos. A maior parte analfabética terminou ali até o 5º ano, 69%. Desses 69%, 23% analfabetos. Então, são pessoas que estão diante de uma situação de vulnerabilidade muito grande e acabam realmente aceitando empregos para sair do seu local de residência para outra localidade sobre uma promessa de um emprego decente, que ele vai mudar de vida e que, na realidade, se depara com uma situação completamente diferente. Agora, com relação, porque essa é uma questão urgente de quem está servindo a um trabalho escravo. Como se dá esse processo de denúncia até chegar ao lugar onde está havendo aquele trabalho escravo? É rápido, há uma celeridade? Como é isso? Nós temos, quando chega a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, nós temos que analisar essa denúncia. E existe um grupo de trabalho que realiza as operações, porque o Ministério Público do Trabalho não está sozinho nesse enfrentamento. E é muito importante dizer que outras instituições estão junto com o Ministério Público. Nós temos o Ministério do Trabalho, os auditores do trabalho, eles são essenciais nesse combate, nesse enfrentamento ao trabalho escravo. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal também. Então, quando chega a denúncia, nós fazemos esse grupo, uma força-tarefa, para irmos ao local e lá verificar a existência, a constatação do trabalho escravo. A depender da denúncia, da gravidade, essa força-tarefa é realizada de forma muito célere, para que nós chegarmos lá. Chegando lá, verificado o trabalho escravo, é realizada a constatação e esses trabalhadores são retirados desse local. E aí, dentro desse grupo mesmo, nesse mesmo momento, já se tentam as tratativas para o empregador assinar a carteira de trabalho, porque, em regra, essa carteira não está assinada. Assina a carteira de trabalho, pagamento de verbas rescisórias trabalhistas, porque há a rescisão do contrato de trabalho, pagamento de dano moral coletivo, também porque a sociedade está sendo vilipendiada no seu direito a partir do momento em que trabalhadores têm a sua dignidade retirada de uma forma tão grave que estão sendo vítimas de um crime. É encaminhado também para o Ministério Público Federal para o acompanhamento da ação penal, porque estamos falando de um crime. O Ministério do Trabalho também faz o desenvolvimento de ações administrativas, então a autuação, lavratura de autos de infração. O empregador ele é inserido na lista suja de empregadores, fica durante 2 anos, e uma das circunstâncias é impedir que essa pessoa que está lá, o empregador, na lista suja, ele possa se beneficiar de financiamentos de instituições bancárias públicas. Algo que até você bem pontuou logo no início, a questão do setor econômico, da importância econômica que faz realmente girar o trabalho escravo. Enquanto ainda houver a busca por serviços muito baixos para girar o setor econômico com valores baixos, o que a gente chama do dumping social, porque é aquela empresa que é certinha, que observa a legislação trabalhista, ela vai ter um custo maior do seu produto, né? Enquanto ainda tiver uma cadeia produtiva
que se beneficie de valores baixos, sem buscar realmente verificar se existe trabalho escravo, esse trabalho escravo ele ainda vai continuar. E por isso que o Ministério Público do Trabalho, dentro dos seus projetos, tem um que é exatamente buscar a responsabilidade da cadeia produtiva. Ou seja, aquela empresa final que se beneficiou com o trabalho escravo, ela vai ser responsabilizada. Inclusive, já aconteceu, Eri, no caso da Zara, não sei se você se recorda. Foi verificado alguns anos atrás que a Zara, eu falo a Zara porque foi um caso público, teve termo de ajuste de conduta, enfim. Ela fazia contratações de facções têxteis para poder fabricar as peças. Então, leva uma peça piloto e essa facção que era contratada pela Zara, subcontratava outras em fábricas de têxteis. E no final dessa cadeia, lá na ponta, tinha o trabalho escravo. Isso foi verificado, digamos, esse novelo ele foi desvendado, essa cadeia produtiva, e de forma que a Zara ela foi responsabilizada, ela firmou um termo de ajuste de conduta para que ela possa ser responsabilizada por toda a sua cadeia produtiva. Então, atuando dessa forma, a gente não fica atuando de forma pulverizada. Essas aqui, se essa principal, ela exigir que as outras, elas cumpram a legislação trabalhista, todas as que estão dentro dessa cadeia vão tratar o trabalhador de forma digna e decente. Que é isso que o Ministério Público do Trabalho tanto almeja através da nossa atuação. Muito bom. Doutora Marcela Asfora, Procuradora do Trabalho, a gente queria agradecer a sua presença aqui, tão esclarecedora para nós com relação ao trabalho escravo. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre que nós somos chamados pela TV Assembleia para tratar sobre esses e outros temas também tão importantes no mundo do trabalho. Muito obrigado. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o tema, mas falando agora com o juiz Jorge Falcão. Então, sai daí, a gente volta daqui a pouco.